Salmo de número 81. Salmo 81. Ao mestre de canto, segundo a melodia Os Lagares, Salmo de Asaf. Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso e as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres antes Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse, Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu os sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Meus irmãos, nós vimos nos salmos anteriores o juízo de Deus sobre Judá, sobre Israel, sobre Jerusalém. Vimos também o juízo de Deus sobre Israel, os 10 tribos do norte, que nós falamos aqui que foram dizimadas, deixou de ser povo de Israel, tornaram-se nos samaritanos que nós encontramos nos dias de Jesus, que era um problema para eles tão sério. E agora nós chegamos no Salmo 81. Esse Salmo, ele na verdade, ele traz um convite ao louvor e à obediência. É muito interessante você, às vezes, você vai seguindo esses salmos, como que as coisas são montadas, né? Deus montou tudo isso, porque de uma série de salmos falando de juízo, o salmo de Asaf, agora ele entra num salmo fazendo uma exortação ao povo, para que o povo louvasse a Deus, para que o povo fosse obediência ao Senhor. Então, após o juízo, encontramos esse desafio, um desafio de louvar a Deus, um desafio de obedecer ao Senhor. Então, o Salmo parece descrever uma das festas de Israel. Aqui nós não temos como saber, mas o Salmo, ele fala isso, ele fala de uma festa, ele fala de soar tambor, e nessas festas de Israel, que na verdade eram festas que eram relacionadas com a aliança de Deus, uma aliança que Deus fez com o povo, aquilo que nós chamamos de uma aliança pactual, um pacto com Deus. Então as festas, elas tinham esses objetivos, lembrar o povo. Então a festa da Páscoa era lembrar o povo de como Deus tirou eles com mão forte do Egito, um pacto. As festas tinham esse objetivo e o Salmo é um convite a esse louvor e essa obediência. Se você dividir o Salmo aí, você pode acompanhar os primeiros 2 versículos 1 e 2, é um convite para que todo o povo cante louvor. Ele está fazendo um convite, quando diz: cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. Então ele está fazendo um convite para que o povo cantasse.
O termo aqui usado como saltério, aí no versículo 2, fazeis salmodiar e fazeis soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Ele está se referindo, era um termo comum que mostra Deus como a força do seu povo. É muito comum você encontrar isso nos Salmos, como Deus é a força do seu povo. E nos dias de Ezequias, nos dias de Josias, era comum o uso de instrumentos na festa, principalmente na festa da Páscoa. Por isso alguns acham que ele está falando dessa festa. Ele está chamando o povo, vocês devem vir louvar, é uma convocação ao louvor, é uma convocação à adoração, que vocês têm que responder essa convocação, e isso deve ser feito com instrumento. Ele fala sobre isso, então ele está convocando. Repara o seguinte, que ele está dizendo o seguinte, olha, o Deus que aplicou o juízo disciplinar sobre Jerusalém, sobre Israel, ele tem que ser adorado, ele tem que ser louvado, ele tem que ser exaltado, e você tem que fazer isso. Então ele está convocando o povo para isso, e ele estabelece até essa festa. Ele vai dizer isso aí nos versículos 3 a 5, quando ele vai dizer que vocês devem celebrar, salmodiar o Senhor, tocar a trombeta na festa da lua nova e na lua cheia. A impressão que se tem é que era uma festa num determinado mês, e que isso deveria ter sido feito no dia de lua cheia. Então o mês e a lua cheia dentro daquele mês. Simplesmente, meus irmãos, não é por causa da lua cheia, é para estabelecer datas. Ele estabelece isso. Então nós vemos que Israel devia tocar a trombeta, e que isso era uma ordem de Deus. O texto está dizendo, é porque Deus, é uma prescrição de Deus de Jacó, é uma prescrição, é uma determinação. Você tem que orar, você tem que adorar o Senhor, porque Deus determinou isso. Ele está dizendo, vocês têm que prestar culto a Deus. Deus é Deus, e o seu povo que tem um pacto com Ele tem que prestar culto a Ele, tem que adorar o Senhor. Aqui, meus irmãos, eu tenho dito e falado, repetido, que nós pecamos quando nós deixamos de cultuar a Deus. É pecado o povo do pacto deixar de cultuar a Deus. Nós temos que cultuar a Deus. O Deus que nos livrou, que nos tirou da escravidão. Aqui, vamos usar aqui, Ele tirou esse povo da escravidão do Egito, e nos tirou da escravidão do pecado, porque é a mesma, vamos dizer, a mesma escravidão, tirar da escravidão, é o ato de recuperar o povo, é o ato de libertar o povo. E esse povo saiu do Egito. Alguém pensa assim, saiu do Egito para ir para a terra prometida. Não, Moisés diz a Faraó, esse povo tem que sair para me prestar culto. Eles vão para o deserto para me prestar culto. A gente acha que, a gente tem essa visão, né, de que eles saíram porque Deus ia dar a eles uma terra que mana leite e mel. Deus ia dar uma terra que mana leite e mel, mas por um objetivo de que eles cultuassem o Senhor. E nós hoje, nós às vezes ficamos meio achando que Deus quer nos dar as coisas simplesmente pelo fato de dar. Mas, meus irmãos, o que Deus espera de nós, como Ele esperava desse povo, era adoração. O Senhor espera que nós o adoremos. Nos versos 6 e 7, o texto vai evocar uma lembrança do livramento do Egito. Que eu acabei de falar aqui. Ele vai lembrar no versículo, livrei os seus ombros do peso. O que ele está dizendo? Vocês trabalhavam debaixo do peso, vocês trabalhavam debaixo da força dos egípcios, dos cestos pesados, vocês clamaram na angústia. Ele está dizendo isso aí no versículo 7, eu te livrei.
Vocês clamaram, eu livrei vocês. Do recôndito do trovão eu te respondi. Eu te respondi. Então ele traz uma lembrança do livramento. E vocês notem que a lembrança do livramento do Egito não era essa geração, era uma geração posterior. Mas ele está lembrando, esse povo podia dizer assim, mas nós não estávamos no Egito, eu não nasci no Egito. Não é isso, meus irmãos. Essa libertação do Egito estava relacionada com um pacto feito no Monte Sinai. E no pacto feito no Monte Sinai, nós recebemos as leis morais, a de Êxodo 20, onde ele diz, eu vos tirei da terra do Egito, da terra de servidão, para que vocês me sirvam. E vocês reparem que lá no Êxodo 20, eles não queriam subir, chegar na presença de Deus, eles chegam a dizer para Moisés, você me fale conosco, nós não queremos ouvir Deus não, você vai lá, ouve Ele e fala com a gente, porque Ele é Deus irado, ou Deus poderoso, Deus que julga. E aí lá no texto de Êxodo, ele diz que eles seriam experimentados. E por isso, meus irmãos, esse povo aqui que está bem depois do deserto, eles têm a mesma relação com Deus que tiveram seus antepassados, a relação do pacto. Aí você talvez aqui agora pensa assim, o que tem isso a ver com a minha vida? Isso tem a ver com a sua vida? Porque você está debaixo do pacto, o mesmo pacto, é o mesmo pacto, que vem desde o passado. Qual o pacto? O pacto da aliança em Cristo Jesus, porque eles confiavam num Jesus que viria, nós confiamos num Jesus que já veio, mas na verdade todos nós fomos livrados da escravidão e da escravidão do pecado. Do versículo 8 até o versículo 10, o 8, 9, 10, ele diz, ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostras ante Deus estranho. Meus irmãos, na verdade, esses versículos é uma síntese, principalmente o versículo 9, é uma síntese dos 2 primeiros mandamentos. Não farás para ti Deus, não terás outros deuses diante de mim, não adorarás outros deuses. Ele está sintetizando toda a lei moral que Moisés recebeu, e ele está trazendo isso para eles. Olha, nós temos um pacto, nós temos que reafirmar essa aliança. Então os 2 primeiros mandamentos é que Deus deve ser adorado nas festas, é o Deus do pacto, que reivindica o culto do seu povo pactual. Ele reivindica um culto exclusivo a Ele, é exclusivo a Ele. Vocês têm que adorar o Deus que livrou, é o Deus que livra. Então é um culto direcionado a um Deus, e o Deus que tirou do Egito, é o Deus que sustenta o seu povo. Então ele está dizendo, olha, o mesmo Deus que tirou de lá, é o Deus que sustenta. Então vocês precisam de reafirmar essa aliança. Mas quando ele termina de falar isso, aí vem a palavra de Deus, a partir do versículo 11 até o versículo 16, quando ele diz, mas o meu povo não me quis escutar a voz. O meu povo não quer me escutar. Israel não me atendeu. Repare, meus irmãos, que ele está falando que o povo é um povo rebelde. É um povo que nos versículos de 8 a 11 mostra a realidade da relação de Deus com o seu povo. E aqui, meus irmãos, se nós estávamos falando de juízo nos salmos anteriores, o pior de todos os juízos está aqui nesse salmo. Pior do que os reis assírios que invadiram o norte, pior do que a destruição de Jerusalém, do templo, de todos os juízos. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui, o pior está aqui. Se você acha assim, mataram em Jerusalém que chegou a escorrer sangue, meus irmãos, não é pior do que está aqui, porque aqui tem um juízo terrível, versículo 12,
Olha o que está escrito no 12. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Meus irmãos, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Ore muito ao Senhor, para que o Senhor não deixe você andar na teimosia do seu coração. A pior de todas as coisas que pode acontecer com o ser humano é Deus entregá-lo aos desejos do próprio coração. Porque, meus irmãos, segundo Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 1, Deus entregou os homens às concupiscências dos seus corações e eles cometeram torpezas. Meus irmãos, se tem uma coisa que você tem que pedir a Deus, não deixe que eu ande segundo o meu coração, porque o meu coração é tremendamente corrupto, ele é enganoso. Todas as vezes que você fala assim, eu senti no meu coração para fazer isso, fazer aquilo, você deve refletir. Às vezes a gente fala assim, a pessoa deve contar 10 vezes, né? Meus irmãos, quanto é 10 não? Quanto é 1 milhão de vezes? Senti no meu coração de falar isso. Quanto 1 milhão de vezes antes de abrir sua boca? Porque o seu coração, o meu coração, irmãos, só pode ser ouvido se ele tiver rigorosamente debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Fora disso, ele diz aqui, eu entreguei, deixei-os andar na teimosia do seu coração. E olha o que ele diz no final do versículo 12. Siga seus próprios conselhos. Siga os conselhos do seu coração. Meus irmãos, o homem que segue o conselho do seu coração, ele vai dar. Lembrando aqui da parábola de Lucas, ele vai dar no chiqueiro de porco. O homem que segue os desejos do seu coração, ele vai dar lá naquele coxo, comendo alfarrobas, é o que está escrito lá, no meio dos porcos. O conselho do coração do homem, meus irmãos, não é bom. E aí ele está fazendo uma advertência, e o mais sério juízo é Deus entregar o seu povo aos desejos do coração. Deus insiste que o povo siga os seus caminhos. Deus insiste, vocês têm que seguir meus caminhos, e o objetivo é para fazer o bem para o povo. Aqui tem uma questão muito séria, porque nós achamos que Deus quer que a gente o siga para que Ele mande em nós. Nós estamos estudando isso aqui. O desejo de Deus, através da sua palavra, é que você desfrute das maravilhas de Deus. Deus não te chama a Ele para que você seja simplesmente um escravo amarrado numa corrente, segura na mão dele. Deus te chama a Ele para que você se desfrute das maravilhas que Ele tem para te dar. E nós fazemos o quê? Ficamos pelo mundo afora, comendo comida, aqui lembrando da parábola de novo de Lucas, comendo no coxo com os porcos, enquanto o Senhor diz, vinde a mim, todos que estáis o quê? Cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar você. Mas aí o que nós fazemos? Nós seguimos os desejos do nosso coração. Ficamos batendo cabeça de um lado para o outro na vida. Ficamos batendo cabeça de um lado do outro no mundo. E só vamos afundando cada vez mais. Só vamos enterrando cada vez mais. Porque não obedecemos ao Senhor. Ele vai dizer, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos,
Eu de pronto me abateria o inimigo. Eu iria ajudar, mas não me ouve, não quer me ouvir. Então o objetivo era fazer o bem para o povo. A promessa final é de sustento, sustentar o povo com o que é melhor. Ele está dizendo isso aí no final. Eu sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Meus irmãos, ele está falando para um povo que precisava de trabalhar e produzir o trigo, produzir a comida, produzir o alimento. Ele está dizendo, olha, eu vou dar a vocês o melhor de todos os trigos. Vou dar a vocês. Mas o povo fazia o quê? Se afastava de Deus. Meus irmãos, esses salmos ensinam algumas coisas sobre Deus. Primeiro, ele vai falar que Deus é a nossa força. Põe isso no seu coração, põe isso na sua cabeça. Deus é a nossa força. É Deus que nos fortalece, é Deus que nos dá força. Depois ele fala que Deus tem que ser ouvido. Aqui tem um problema muito sério. Nós queremos ouvir os nossos desejos, nós queremos ouvir os nossos pensamentos, nós queremos ouvir o que o mundo diz, nós queremos ouvir na horizontal, mas não queremos ouvir na vertical. Nós não queremos ouvir aqui, nós queremos ouvir aqui. Então nós queremos ouvir as sugestões dos homens, as ideias do mundo, o desejo do nosso coração, mas não queremos ouvir o Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que nos conhece perfeitamente e sabe daquilo que nós precisamos. Então esse salmo nos desafia a dar ouvido ao nosso Deus. Esse salmo nos desafia a adorá-lo. Ele está dizendo isso, Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que nos libertou da escravidão do pecado, é o único que pode ser adorado. Aí você pode dizer assim, mas eu não adoro outros deuses. A questão não é se você adora outros deuses, a questão é se você adora o Deus bíblico. Porque você pode adorar um Deus da sua mente. Você pode adorar um Deus segundo a concepção que você tem dele, e não a concepção bíblica. Isso é muito comum. A gente concebe que Deus é assim, a gente concebe que Deus é assado, a gente concebe que Deus é amor, e vai passar a mão sobre todos, mas não concebe um Deus de ira, um Deus de justiça, um Deus fiel, um Deus que é pai e disciplina. A esse Deus nós não queremos adorar. Por quê? Porque está fora das nossas concepções. E aí adoramos um Deus errado. Então adorar ao Deus verdadeiro é adorar ao Deus que a palavra de Deus te ensina sobre Ele e te mostra quem Ele é. E você tem que submeter a Ele como Ele é e quem Ele é. Então Deus é o único que pode ser adorado. E esse texto nos ensina que Deus é o verdadeiro sustentador, é aquele que sustenta o seu povo, e Ele sustenta de acordo com a sua necessidade. Nós achamos que nós temos uma concepção muito humana, secular, e nós estabelecemos para nós aquilo que nós precisamos. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, ao invés de nós pensarmos aqui, assim, aquilo que eu preciso o Senhor me dá, aquilo que eu preciso o Senhor me concede, e eu tenho que confiar na seriedade, na capacidade, na justiça, na soberania e na providência dEle. Ele vai me dar o que eu preciso, Ele vai me dar. Então Deus é o verdadeiro sustentador. Nós devemos tomar cuidado, meus irmãos, porque nós somos tendentes a achar que eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de fazer aquilo, e na verdade é o Senhor que nos sustenta. O Salmo mostra para nós a realidade daquilo que o homem é. Um homem que deveria estar protegido dentro do pacto de Deus, mantido por Deus, é um homem que não ouve a Deus. Então o ser humano é isso que está aqui. Deus convida, Deus chama,
E ele próprio diz: se meu povo me escutasse. Não ouve a Deus. Então nós precisamos de tomar cuidado, porque às vezes nós estamos fora desse pacto, porque nós quebramos o pacto. Nós ficamos nos batendo, procurando os nossos próprios caminhos, e esquecemos que os caminhos que o Senhor deseja para nós, são os melhores para a nossa vida. E o texto é prático, para você aplicar no seu dia a dia. Você é convocado para adorar o Senhor. Aqui tem uma questão muito séria, porque nós lemos em Êxodo 20, ele dizendo claramente que o dia dele é dia dele, e nós fazemos o quê? No dia do Senhor, nós deixamos de adorar o Senhor. Nós queremos fazer do dia do Senhor aquilo que é o melhor para nós. E meus irmãos, põe na sua cabeça, o dia do Senhor é dia do Senhor, é dia de você adorar o Senhor, andar nos caminhos do Senhor. Há uma convocação e obrigação de cumprimento nela. Segunda coisa prática, você é convocado para adorar e servir ao Senhor, e você tem que fazer isso, você tem que responder essa convocação, e há uma obrigação. Você faz parte, coloca isso na sua cabeça, você faz parte do povo pactual, ou seja, está debaixo de um pacto com Deus. Se você é salvo, se você tem Jesus como dono da sua vida, você fez um pacto com Deus. Ele é o seu Deus. Ele é o que domina sobre a sua vida. A Ele você tem que dar obediência. A Ele você tem que seguir. A Ele você tem que se dobrar. A Ele você tem que se humilhar. Você não é de você mesmo. Você tem um Deus na sua vida. Eu não quero. Então vai para o inferno. Vai. Fazer o quê? Se você tem um pacto com Deus, Ele vai te levar para o céu. Se você não tem um pacto com Deus, você está debaixo de um pacto com o demônio, com o diabo, com Satanás, seja lá o nome que você queira dar. Mas você está caminhando para o inferno. Então vai para o inferno. Não tem outra saída, meus irmãos. Ou você tem um pacto com Deus, ou não tem um pacto com Deus. Não existe outro meio termo. Eu quero ficar em cima do muro. Uma hora eu desço de um lado, uma hora eu desço do outro. O muro é tão fino que você não consegue andar em cima dele. Se você tentar andar em cima dele, você vai cair para um dos lados. E eu tenho certeza que você vai cair para o lado errado. Porque você só pode estar do lado certo se Ele te colocar no lado certo. Porque o pacto não depende de você. O pacto depende de uma iniciativa dEle. É Ele que faz o pacto. Então põe isso na sua cabeça. Você faz parte do povo pactual, ou seja, está debaixo do pacto com Deus, e você tem que ter isso. E por último, cuidado com a rebeldia. Cuidado com a rebeldia. Ele diz isso a esse povo. Se esse povo me escutasse, esse povo é rebelde. Em outras palavras, está dizendo, esse povo é rebelde. Cuidado com a rebeldia, porque a rebeldia... Quem é o rebelde? O rebelde é aquele que se rebela contra aquele que está determinando as coisas. Então o que é um rebelde? O que é um filho rebelde? É o filho que o pai ou a mãe manda ele fazer, ele não faz. Isso é rebelde. É muito simples. Então nós temos que tomar cuidado com a rebeldia. Porque é como que você descobre a rebeldia no seu coração? Quando você recebe uma determinação e você não a cumpre. É assim que você descobre. Aí alguém chega perto de você e fala, ô rebelde. Aí você fala, fica com raiva, está me ofendendo. Se existe uma ordem do próprio Deus e você não a cumpre, rebeldia. Esse povo não me ouve. Ele diz isso aí no versículo. Então cuidado com a rebeldia. A rebeldia, meus irmãos, é um problema muito sério,
porque a rebeldia faz com que a gente não ande nos caminhos que o Senhor quer que a gente ande e nos leva a andar nos caminhos que não nos leva a Deus e de forma alguma nos ajuda. Eu quero concluir dizendo o seguinte: cultuar e obedecer o Senhor é uma ordem que o Senhor nos dá, ou o Senhor dá a todos aqueles com quem Ele tem um pacto. O Salmo está dizendo isso. O Salmo está fazendo uma convocação a uma adoração, ele está estabelecendo o dia, ele está mostrando que Deus livrou, ele está reafirmando a aliança. Ele está, olha, vocês têm uma aliança com Deus, e ele está dizendo, não seja um povo rebelde. Então, cultuar e obedecer é uma ordem que nós recebemos de Deus, para todos aqueles que estão debaixo do pacto. O Senhor requer de nós adoração, e o Senhor requer de nós obediência a Ele. Obediência a Ele. E assim, meus irmãos, é que nós verdadeiramente podemos dizer que estamos seguindo ao Senhor, entendendo que nós temos um pacto com Ele, entendendo que somos Deus, somos um povo, que temos um Deus que fez conosco um pacto, que tem que ser adorado, tem que ser obedecido e tem que ser realmente glorificado. Eu quero que você feche seus olhos e faça uma reflexão. Feche seus olhos e faça uma reflexão. Eu tenho andado verdadeiramente diante desse Deus do pacto, ou eu tenho sido rebelde? Eu tenho sido rebelde. Se você tem tido algum ato de rebeldia, eu quero te desafiar a orar agora e falar, Senhor, toca no meu coração. Eu não quero ser mais uma pessoa rebelde, eu quero obedecê-lo, eu quero adorá-lo, eu quero glorificar o teu nome. Então nós vamos ter um momentinho de oração silenciosa, depois nós vamos cantar um cântico e depois nós vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.